A dor de cabeça de ter o celular roubado continua mesmo depois que o aparelho foi embora. O usuário é o elo fraco de toda a cadeia, né? E por isso que as agências reguladoras têm também a função de garantir ao usuário um bom atendimento, enfim, a própria Constituição prevê isso, o Código do Consumidor. A Anatel terá que impedir que as operadoras de telefonia multem usuários que rescindirem contratos por perda, roubo ou furto de aparelhos. O brasileiro tem direito de preservar sua imagem, sua privacidade. Está na Constituição. Mas em São Paulo, as fotos de uma transexual vazaram depois que ela fez o alistamento militar. Começou umas ligações na minha residência. Pessoas do mundo todo me perguntando se eu fazia programa, me chamando pelo meu nome de batismo. Inconformada, Mariana entrou com uma ação na justiça contra o Exército e conseguiu indenização por danos morais. Comprar um imóvel, fechar apenas acordo verbal e, anos depois, ver tudo sendo penhorado para pagar dívidas com o governo. O que acontece nessas situações, e aí vai se confundir com dois outros problemas. Um é o problema da prova. Como eu vou provar que esse contrato, esse acordo, que não é de compra e venda. Um homem que comprou uma oficina mecânica de Boca tentou comprovar na justiça que a dívida cobrada era do antigo proprietário. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Quem já perdeu ou teve o celular roubado sabe como é difícil cancelar a linha na operadora, fora a multa cobrada pelo rompimento do contrato. Agora, a Anatel, agência que fiscaliza o serviço de telefonia, foi condenada a editar uma regulamentação para impedir que as operadoras multem clientes. Elas também terão que facilitar o cancelamento em caso de celular roubado. A senhora já está usando aquele seu celular? Desse serviço ninguém abre mão, né, seu Antônio? Meu celular sempre carrega, agora ele estragou o que eu fiz, aí eu tive de comprar outro. Mas a mulher dele não teve a mesma sorte. O celular dela foi levado em um assalto. Se tinha linha, tive de pagar. Quem aqui que sai perdendo é nós, né? Lauro também foi assaltado e perdeu o aparelho para os ladrões. Pelo menos não me feriram, né? Que é o mais precioso da nossa vida, né? Óbvio, né? Foi assalto mesmo e tudo. Graças a Deus, em mim não me machucaram. Mas no celular... O celular foi, né? E como se não bastasse o prejuízo, cancelar o contrato nessas horas também pode trazer muita dor de cabeça. O número chamado não existe. Há 2 anos, a qualidade do serviço prestado pelas operadoras vem sendo investigada pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina. Um dos problemas é conseguir cancelar a linha quando o usuário tem um aparelho roubado. Nesses casos, a operadora aplica uma multa pelo rompimento do contrato. Cobrança considerada ilegal pelos procuradores, que entraram com uma ação civil pública contra a Anatel, responsável pela fiscalização desse serviço. Complicado. Eles enrolando, aí eu acabei de nem me interessar a procurar, porque falaram pra gente e ficava mesmo, como se diz, ficava naquilo, né? Mas uma decisão da Justiça Federal deve facilitar a vida dos usuários de celular que perderam ou tiveram aparelhos furtados e até mesmo roubados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou a Agência Nacional de Telecomunicações a editar uma regulamentação que trata do assunto, para impedir que as operadoras multem clientes nesse tipo de situação e facilitem o cancelamento. Para o magistrado que julgou o caso, as leis asseguram o respeito e o equilíbrio das relações entre prestadores e usuários dos serviços. O usuário é o elo fraco de toda a cadeia, né? E por isso que as agências reguladoras têm também a função de garantir ao usuário um bom atendimento, enfim, a própria Constituição prevê isso, o Código do Consumidor, de modo que é importante que as regras sejam bem claras para, nesses casos, o usuário ter sua defesa.
Na decisão, a Anatel foi considerada omissa pela falta de uma norma sobre esses casos. A iniciativa do Ministério Público Federal, e foi acolhida aqui pelo Tribunal, no sentido de obrigar a Anatel a regulamentar. A partir da regulamentação que poderá, então, o Judiciário mais uma vez verificar se a regulamentação está adequada à necessidade. Mas a Associação Nacional de Defesa e Informação do Consumidor alerta: simular roubo ou perda do celular para se beneficiar dessa decisão pode causar um problema ainda maior. Essa decisão ela beneficia muito o consumidor, mas ele tem que ter a cautela, o cuidado de não perder o celular. E vou já avisando, atenção às pessoas que quiserem, de forma maliciosa, fraudar um roubo ou um furto, porque esse fraude é um crime. Então, tem que ter muito cuidado, tem que prestar as informações verdadeiras à operadora, porque se a operadora descobrir que as informações prestadas que foi em benefício para prejudicar a operadora, ele vai responder pelo processo criminal, com certeza. Todo brasileiro tem direito de imagem resguardado pela Constituição. Espalhar a foto de alguém sem autorização é crime com direito à indenização à vítima. Em São Paulo, uma transexual teve a foto da ficha de alistamento militar divulgada no WhatsApp. Ela levou o caso à Justiça, que confirmou. A União terá que indenizar a transexual pela exposição pública que ela sofreu. A altura chama atenção. Não tem como deixar de notar esta mulher com mais de 1,80 m em plena Avenida Paulista. Flávia nasceu homem, mas há 2 anos se produz assim. Usa salto, saia e pinta as unhas e o rosto. A transição ela ocorreu depois do fim do meu segundo casamento e que eu, como vivia desde os 7 anos de idade, essa questão da minha identidade, na época chamada disforia de identidade, que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde já desqualificou dessa forma, eu decidi revelar a Flávia ao mundo, assumir a minha identidade, ser quem eu sempre fui. E a partir dali começou uma verdadeira batalha, de aceitação que culminou na retificação dos meus documentos esse ano, em abril. A identidade social de Flávia Bianco foi vinculada ao CPF de Luiz Fernando, que é o nome de batismo dela. Talvez os transgêneros, transexuais, travestis sejam os que tenham maior dificuldade, porque o fato de você ter uma imagem e o teu documento com outra informação, isso sempre causou historicamente problemas na escola, problemas no mercado de trabalho, problemas no alistamento militar, uma mulher trans se alistando por uma questão de documentação. Foi o caso de Mariana. As imagens dela durante o alistamento militar em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, viralizaram na internet. Em 2015, a transexual teve fotos e os dados pessoais compartilhados. Na época, ela contou à nossa equipe o que aconteceu. Chegou 10 horas da manhã do mesmo dia, começou umas ligações na minha residência. Pessoas do mundo todo me perguntando se eu fazia programa, me chamando pelo meu nome de batismo. Como o Exército negou o envolvimento de oficiais na divulgação das fotos, Mariana pediu uma investigação e procurou esta advogada especialista em direito homoafetivo. Todo o registro dela, aquele CAM, que é o certificado de alistamento militar, ele foi fotografado com seus dados pessoais, ou seja, o seu nome masculino. Ela era menor de idade, não poderia fazer a retificação no nome. Importante dizer que ninguém entra no quartel com o celular, somente os oficiais, Então, não foi uma pessoa de fora que fez isso, foi alguém de dentro do quartel. E nas investigações ficou comprovado que esse alguém era justamente o presidente da mesa. Mariana decidiu entrar na Justiça Federal pedindo indenização por danos morais. A primeira instância aqui em São Paulo condenou o Exército a pagar R$60 mil à jovem. A União recorreu, alegando que não seria de responsabilidade das Forças Armadas a divulgação das fotos. Mas o tribunal manteve a decisão.
O processo traz a situação de que ela recebeu diversas ligações, em que ela foi ofendida, em que ela foi exposta. E eu acordo e falo, mesmo que nada disso tivesse ocorrido, ninguém tem o direito de vincular uma imagem sem que haja autorização do possuidor da imagem, porque é o nosso direito à dignidade, a nossa imagem, a nossa intimidade, a nossa vida privada. Ninguém pode adentrar a essa esfera de intimidade sem que haja permissão do titular. Em nota, o Exército disse que os responsáveis pela divulgação das informações da jovem foram identificados e estão respondendo judicialmente pelas ações, e que não discrimina qualquer pessoa em razão da raça, credo, orientação sexual ou outro parâmetro. Quando você deu essa notícia para Mariana, qual foi a reação dela? Fico muito emocionada, né? Porque a pessoa que passa por esse processo, a gente não pode imaginar a dor, né? A dor de ter que se revelar para vizinhos, né? Ninguém é obrigado a se revelar. Nada é suficiente para reparar a dor, mas é uma forma também de punir e de exemplificar e de mostrar socialmente que o desrespeito às pessoas não é admitido no Brasil. Eu até me surpreendo, em certa medida, com o fato das pessoas se surpreenderem com a condenação, porque para mim ela é muito evidente e ela não é nenhuma questão nova, né? Ela é uma questão muito antiga, que é a questão do respeito. Respeito ao próximo. Temos que respeitar as diferenças. Isso é essencial, é a base de qualquer sociedade e a base da paz, né? Que a gente busca aí para o mundo. Investir as economias para comprar um imóvel e não legalizar na hora tem um sinônimo: risco. Um compromisso verbal só é aceito se tiver alguma prova documental. No Pará, um homem comprou uma oficina mecânica e fechou um acordo verbal com o proprietário. Anos depois, o imóvel foi penhorado para pagar dívidas com o governo. E ele procurou os tribunais. Depois de 3 anos de espera, finalmente a família de Alexandro conseguiu realizar o sonho de ter a casa própria. Toda vez que lembra do momento em que pisou no imóvel, ele se emociona. Quando eu entrei aqui dentro, que a gente entrou, foi uma coisa assim surreal. Eu falei, gente, eu tenho minha casa. E por se tratar do sonho de uma vida inteira, Alexandro não quis correr riscos e fez tudo como manda o figurino. Após a aprovação do financiamento, o que aconteceu? Nós pegamos toda a documentação que a Caixa nos deu e fomos no cartório de registro de imóveis de Brasília. Chegando lá, nós demos a entrada, recebemos o número de escritura, tudo bonitinho. Mas tem gente que não tem a mesma preocupação e cuidado na hora de comprar um imóvel e pode acabar se envolvendo numa enrascada. Foi o que aconteceu com o dono de uma oficina mecânica. Ele comprou o imóvel onde trabalha em 1985 e fechou um acordo verbal com o proprietário. Anos depois, o local foi penhorado para pagar dívidas com o governo, a chamada execução fiscal. A execução fiscal está prevista em lei. É uma forma que o Estado tem de garantir judicialmente o pagamento de pendências de quem está inscrito na dívida ativa. Para tentar resolver o problema, o dono da oficina entrou com uma ação na Justiça Federal do Pará. O juiz de primeira instância recusou o pedido de embargo. Para ele, não ficou comprovada a posse do bem penhorado. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, o TRF1 manteve a decisão de primeiro grau. O entendimento dos magistrados foi baseado em uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prova verbal, mas exige uma comprovação mínima de propriedade, o que não aconteceu, como explica este advogado, especialista em direito imobiliário. O que acontece nessas situações, e aí vai se confundir com 2 outros problemas. Um é o problema da prova. Como eu vou provar que esse contrato, esse acordo, que não é de compra e venda, é de uma promessa de futura compra e venda, como ela existiu. E o segundo ponto é a questão da posse. Porque a posse ela não se confunde com a propriedade.
Apesar de o contrato verbal ser admitido, o ideal é seguir as orientações desse tabelião. A melhor forma é procurar o cartório de notas antes de celebrar o seu acordo, o seu negócio jurídico, para obter as maiores informações sobre o imóvel. O cartório é o seu advogado gratuito, ou seja, você não terá custo nenhum para vir aqui, obter as informações antes de fechar o seu negócio. Mas o tabelião lembra que o melhor é sempre registrar o imóvel. Alexandro não abriu mão dessa garantia. É muito bom, a sensação da casa própria, a sensação de uma casa que você tem um documento, você pegar um papel e falar assim, ó, é meu, tá documentado, então eu tô tranquilo. O calote em advogados é mais comum do que se imagina, de acordo com a OAB. Por isso, o pagamento dos honorários deles deve estar previsto direto nas sentenças e nos acórdãos em determinadas situações. Quem explica é o repórter Tchê Oliveira. Na hora de buscar os direitos e entrar com um processo na justiça, a primeira iniciativa é procurar um advogado de confiança. E essa relação, antes de tudo, precisa ser baseada em um princípio, tanto para o cliente como para o profissional. É confiança, mas assim, a gente confia até um certo ponto, né? Porque uma coisa é você fazer na confiança o cliente porque ele está precisando, porque hoje no direito previdenciário, quando o cliente chega é porque ele está no sufoco, ele teve um benefício indeferido, ele está com uma pensão por morte que ele não consegue receber, e uma aposentadoria que ele não consegue que o INSS defira, e aí ele está desesperado. E aí você vira o Deus para ele, né? Só que aí você não cobra porque o cliente não tem dinheiro para te pagar. O pagamento de um advogado é feito por meio do chamado honorário. De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, 1/3 dele deve ser pago no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Mas, em alguns processos, esses valores só são recebidos pelo profissional quando é dada a sentença. Apesar disso, Ana diz que nem sempre um contrato assinado garante o pagamento. Eu trabalhei num processo de pensão por morte, onde ela era companheira, e fiz todo o processo até o precatório. Quando foi expedido o precatório e liberado o precatório, eu fui avisá-la de que o precatório estava disponível e ela me disse que já sabia porque o advogado dela já havia avisado. E eu questionei, não, mas o seu advogado nesse processo sou eu que atuei nesse processo. E ela disse, não, o meu advogado, doutor fulano de tal, já me avisou. Só que ela foi, sacou o valor, não me avisou, e quando eu fui cobrar, ela me falou por e-mail, por escrito, tá tudo documentado, de que ela não me pagaria, a não ser que eu fosse cobrar na justiça. A presidente da Comissão de Previdência Social da OAB do Rio de Janeiro disse que o calote em advogados é mais comum do que se imagina. Honorários contratuais são verbas alimentares. Verba alimentar, então o advogado ele precisa desse dinheiro para comer, para vestir, para sustentar sua família. Então é para prover o seu sustento e da sua família. O Estatuto prevê ainda outro tipo de pagamento em processos que envolvam precatórios. Nesses casos, o advogado pode incluir na ação o contrato feito com o cliente e o juiz, ao final, deve determinar o pagamento diretamente ao profissional dos valores acordados, deduzida a quantia a ser paga ao autor da ação, uma norma que já foi considerada válida pelo Conselho da Justiça Federal. Para assegurar esse direito, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu enviar uma comunicação formal aos juízes federais. O documento reforça que, nesses processos, o pagamento direto aos advogados deve estar previsto nas sentenças e acórdãos. O que a Ordem do Rio de Janeiro e nós acertamos foi, momentaneamente,
que não se desfizesse a confiança que os advogados tinham até aquele momento em que receberiam aqueles valores razoáveis estabelecidos no contrato. Mas sem prejuízo de que no futuro isso venha a ser disciplinado pela Ordem dos Advogados do Brasil, autorregulamentando o trabalho dos seus advogados, e o legislador disciplinando as relações contratuais entre os advogados e seus clientes. A OAB do Rio de Janeiro acredita que o cumprimento do Estatuto vai evitar que um novo processo seja aberto para questionar o calote na Justiça. Uma nova ação, e é uma coisa muito ruim, porque é ruim para o advogado, porque ele vai entrar com a nova ação, ele tem que pagar custas para entrar com a ação, que vai demorar, e é ruim para o cliente, porque ele vai ser citado e ele vai ter que pagar o advogado. Depois de uma experiência negativa dessas, Ana agora deixa tudo bem explicado no contrato com os clientes. Eu costumo colocar uma cláusula no contrato de que o cliente me autoriza a pedir a separação dos honorários, o destaque dos honorários na época em que ele vai receber o RPV ou o precatório, né? E aí eu cito o artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906 do Estatuto e peço, né, no contrato que ele autorize que eu faça essa separação. Apesar de o Brasil ser um país de dimensões continentais, a produção industrial se concentra praticamente nas regiões Sul e Sudeste. Para reduzir essa desigualdade, a Lei do Regime Automotivo oferece incentivos fiscais para as empresas se instalarem em outras regiões. Em Pernambuco, uma indústria automobilística conseguiu na Justiça o direito de usar o crédito presumido do IPI para bater também em outros tributos federais. Caminhar hoje pelas ruas de Goiânia, na região metropolitana do Recife, não é como há alguns anos. Antes, o município era forte na produção de derivados da cana-de-açúcar, setor que empregava boa parte da população ativa. Mas agora, quem dita as regras na economia local é o polo automotivo da cidade, que se desenvolveu a partir da instalação de uma montadora de veículos italiana em 2015. Veio muitas lojas para cá, de grande porte, veio muita gente de fora, estão morando aqui na cidade. Aí isso circula mais o dinheiro na cidade. Foi um avanço muito grande na cidade, mas a gente tá sentindo já a diferença desse tempo aí que modificou muito a cidade. A instalação da montadora de veículos aqui em Goiânia atraiu outras empresas, fornecedoras de matéria-prima para a produção dos automóveis e incrementou o comércio local. Consequentemente, influenciou na geração de empregos diretos e indiretos. Mas a montadora ameaçou deixar a cidade caso os incentivos fiscais que a fizeram se instalar no Nordeste não fossem mantidos integralmente pela União. Além da montadora, outras 16 empresas fazem parte do polo automotivo de Goiânia. Juntas, elas geram 13.600 empregos, sendo 80% de mão de obra local. O Parque Fabril se instalou em Pernambuco depois da Lei do Regime Automotivo. Essa lei foi criada para descentralizar a produção automobilística no país e estimular a instalação de indústrias nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para isso, são oferecidos incentivos fiscais, entre eles o crédito presumido do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A indústria tem direito ao dobro do que pagou em contribuições sobre o faturamento, e esse crédito pode ser descontado do que ela deve de IPI. Por exemplo, digamos que a empresa pagou no mês R$100 mil de PIS/PASEP e COFINS. Ela terá direito a 200 mil de crédito. Se a dívida for de 250 mil de IPI, ela pagará 50 mil à União. Mas no caso dessa montadora de Pernambuco, o crédito a receber tem sido sempre maior que o débito a descontar, criando sempre um saldo positivo. Por isso, ela pediu à Receita Federal para usar esse saldo como pagamento de outros tributos federais. Mas o pedido foi negado diversas vezes pela Receita Federal. Um dos argumentos é que a possibilidade de abatimento do crédito desta forma terminou em 2010 no regime automotivo.
No artigo 1º, inciso 9, há essa previsão, né? Inclusive houve um decreto posterior que reconheceu esse direito, mas esse regime já expirou. E o único benefício que ainda se encontra em vigor, que é o do artigo 11b, não prevê realmente essa possibilidade de que o valor creditado em termos de IPI seja utilizado para o pagamento de outros tributos. O tema foi julgado em primeira instância e a Justiça determinou que a Receita Federal aceitasse o pedido da montadora. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a 4ª Turma manteve a primeira decisão, ou seja, a montadora poderá utilizar o crédito presumido do IPI também para pagar outros impostos. Para a turma, trata-se do mesmo benefício. A Receita dizia que não se tratava do mesmo benefício, eram benefícios separados. Mas havia, inclusive, decisões anteriores da própria Receita que considerava o mesmo benefício, só que com prazos distintos. A Fazenda Nacional não concorda com a decisão e vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Quando ela elastece essa saída desse crédito para outros tributos, na verdade ela vai antecipar o recebimento desse crédito, né, e vai quitar de uma maneira imediata com um recurso que ela só poderia ter disponibilizado no decorrer do tempo. A turma entendeu que, ainda que assim que se considerasse o argumento da Fazenda, havia a possibilidade sim de ressarcimento via compensação, porque a lei específica que prevê isso. Incentivos fiscais à parte, para a população de Goiânia, o que interessa mesmo é o incentivo à geração de emprego. Os trabalhadores temem a saída do polo automotivo da região. Vamos ficar aí com um déficit de emprego enorme, né? É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!